Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que assistem ao podcast, que estão ouvindo aí o podcast. Graça e paz a todos os irmãos e a todos aqueles também que não são cristãos, mas porventura estão ouvindo esse podcast. Que Deus abençoe a todos nós, que a graça dele esteja com todos nós. Irmãos, então, hoje nós iniciamos mais um podcast. Desta vez, nós iremos entrevistar o missionário Ronaldo, um missionário que já é conhecido pela nossa igreja, que já foi falado sobre seu ministério, sobre sua família. Nós recebemos constantemente comunicações em forma de texto no grupo do nosso WhatsApp. Então, a gente já tem um contato com a família do Ronaldo, com os propósitos, com a dinâmica da vida do Ronaldo, a dinâmica da vida missionária dele. E hoje a gente vai poder fazer algumas perguntas para ele. Então, é motivo assim, de grande alegria, de grande satisfação ver o que Deus tem feito na vida do Ronaldo, ver como Deus tem alcançado as pessoas na região onde ele está. Então, queria agradecer ao missionário Ronaldo pela presença, pelo convite, pelo coração solícito. Muito obrigado, meu irmão. E eu espero que seja um papo muito bom, muito prazeroso. Agradecer também ao Ellison, que está gravando esse podcast. Então, vamos lá, né? Então, irmãos, a gente sabe que a gente geralmente aqui no podcast segue um roteiro. Então, a gente começa perguntando coisas mais básicas, depois vai aprofundando. E aí, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o irmão Ronaldo é que você falasse um pouco assim, quem é você, irmão, sua família, quem faz parte da sua família, quem está aí com você na Ilha da Madeira, né? Fale um pouco nesse sentido, né? Onde vocês estão, quem é você, como foi também a sua conversão, você já pode falar nesse sentido também. Então, mais nesse sentido, quem é você, sua família, sua conversão. Olá, irmãos, graça e paz. É um grande privilégio poder estar conversando com os irmãos sobre assuntos tão relevantes para o avanço do Evangelho, para missões. É um grande prazer meu estar compartilhando com os irmãos. Meu nome é Ronaldo Fernandes, eu sou natural de Fortaleza, eu sou casado com a Thalita e tenho 2 filhos. O Zadok tem 13 anos e o Estevão tem 10 anos. E o Estevão é autista, tem nível moderado. E, graças a Deus, ele está aprendendo a falar. Até 2022, ele não falava quase nada. Então, graças a Deus, ele tem progredido. Eu sou membro da Igreja Bíblica Batista do Planalto, pastor Tiago Albuquerque, e também sou membro da missão Maranata, Ministérios Multiculturais Maranata. Eu estudei no Cibima, inclusive com o pastor Clesiano, estudamos juntos, somos contemporâneos. E graças a Deus, em 2022, a Igreja Bíblica Batista do Planalto, que é a igreja mãe, nossa igreja mãe, em parceria com outras igrejas, nos enviaram para a Ilha da Madeira. Já estamos há 3 anos aqui na ilha, dando apoio à Igreja Batista do Funchal e trabalhando na plantação de uma nova igreja em Santa Cruz. Ainda é um projeto inicial, estamos evangelizando, fazendo contatos e orando para que Deus derrame sua graça, para que nasça uma igreja aqui em Santa Cruz. A ilha toda tem mais de 250 mil habitantes. A maioria dos habitantes vivem no Funchal, onde fica a Igreja Batista do Funchal, que nós temos dado apoio. Em Santa Cruz não tem nem igreja pentecostal. Então, existe uma grande necessidade. É um município que tem mais de 50 mil habitantes, é o segundo maior município da ilha, e tem a carência, a necessidade de uma nova igreja ali, de uma igreja, na verdade, que seja saudável, que valorize as escrituras, que possa ser uma bênção naquele lugar. Então é isso, é um pouco de quem eu sou e do local onde estamos. Amém, glória a Deus, meu irmão. O senhor falou aí que havia estudado com o pastor Clesiano, que não é muito difícil, porque o pastor Clesiano passou, assim, acho que mais de 10 anos no Cibima. Então, todo mundo que fez Cibima, eu acho que já fez alguma cadeira com o nosso pastor.
Também falou da Igreja Bíblica Batista, né, do Planalto, pastor Tiago Albuquerque. Sou muito, eu particularmente, mas outros irmãos da nossa igreja também são muito abençoados pela pregação do pastor Tiago, né? A gente já recebeu muitas vezes o pastor Tiago para pregar para a gente, foi muito bom. Então, glória a Deus por isso, glória a Deus por sua dedicação, por sua entrega para o reino. E aí, irmão, já emendando aqui com essa primeira pergunta, eu queria que você também falasse um pouco de como é que se deu sua conversão. Então, hoje o Senhor chama as pessoas para o Evangelho, para Cristo, mas em um dado momento Deus utilizou alguém para chamar o Senhor ao Evangelho, e aí eu queria que você falasse um pouco desse contexto, explicasse para a gente como é que se deu a sua conversão ao Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, é uma longa história e eu vou tentar resumir. Deus foi muito misericordioso comigo. Eu tive uma infância e uma adolescência de muita rebeldia, muitos pecados contra Deus, e pela graça de Deus eu estou vivo. Eu me envolvi muito cedo com drogas. Com 11 anos de idade eu comecei a usar maconha e depois fui para outras drogas muito cedo. Com 12, 13 anos eu já usava cocaína, crack. E para manter o vício comecei a praticar furtos, assaltos. Fui preso muitas vezes. Tive, que eu consigo lembrar, 2 vezes princípio de overdose, que me encontraram desmaiado na rua de tanta química, tanta droga que eu misturava. Na década de 90 era o período do baile funk, me envolvi com gangues também. Tenho muitas marcas no corpo desse tempo. E fui preso com 15 anos, eu já tinha muitos processos, mesmo sendo menor de 18. Fui internado na antiga FEBEM várias vezes, fugi da FEBEM, me envolvi com rebelião. Até os 18 anos foram muitos crimes que eu cometi. E quando eu completei 18 anos, eu continuei no submundo do crime, fazendo assaltos, furtos. Isso já era o ano 2000, foi quando eu completei 18 anos. Entrou o ano de 2001, muitos processos, e fui para o Instituto Penal Paulo Sarazate, o presídio que ficava lá em Aquiraz, foi desativado, mas ficava ali na BR-116. E eu, com 18 anos, em poucos meses, eu tive 2 entradas nesse presídio por assalto. E eu era um caso perdido. Eu saía da prisão e voltava com pouco tempo. Teve uma ocasião que eu saí do presídio, com menos de 24 horas, eu já estava sendo preso novamente. E nessa vida desgraçada, indo de mal a pior, a prisão não foi um meio para a minha recuperação. Eu saía pior. Eu entrava, lá dentro eu continuava usando drogas, planejando crime, saía pior. E a minha mãe, ela, uma serva de Deus, ela orava muito por mim, me aconselhava, e eu não valorizava o que ela me dizia, eu não dava ouvidos, e continuando no submundo do crime, e fui preso novamente, fugi da delegacia, e acabei indo para Aracati, fiquei escondido em Aracati, fiz alguns furtos na casa de praia e acabei sendo preso com 1 semana e fui para o presídio de Aracati. E minha irmã já era da Planalto. Ela, naquela época, ela congregava na Planalto. Ela não me visitava, mas ela mandou uma Bíblia pela minha mãe. Minha mãe, ela me visitava uma vez por mês. E nessa Bíblia, eu não sabia nem ler direito. Eu tinha parado na 4ª série, fui expulso de várias escolas. E eu comecei a ler essa Bíblia ainda com dificuldades, mas sem muito interesse. O meu plano era fugir daquele presídio. Eu tinha 5 processos e um mandado de prisão em Fortaleza. Eu tinha que voltar para o Instituto Penal, Paulo Sarazate. Então eu comecei a planejar a fuga, comecei a namorar com uma mulher lá da cidade, uma mulher mais velha que visitava o sobrinho dela.
e ela levava drogas para mim, e ela levou uma serra, e era dezembro de 2001. Eu tinha planos de fugir da prisão, pedir ajuda de outros presos, e eles me colocaram na muralha. 2 homens, fizemos uma escada humana, e eu consegui subir, e o policial lá fora não tinha guarita, o policial ficava na esquina, ele tinha um fuzil 762, ele deu um tiro, ele disse que atirou para me acertar. E pela graça de Deus, mesmo eu tendo 1,90 m, Deus me livrou mais uma vez da morte, e eu consegui ficar em cima da prisão, tentei descer, e os policiais atiraram e foram me capturar lá em cima do telhado. Me colocaram na solitária, e eu tentei fugir da solitária e não consegui. E fiquei 11 dias naquela solitária, lendo a Bíblia. Eu tinha muita dificuldade para ler, e nesse período eu estava usando maconha, usando comprimido, Roupinol, e mesmo drogado, lendo a Bíblia de maneira poderosa, Deus estava trabalhando no meu coração. Eu lembro, minha irmã marcou alguns versículos, e um desses versículos foi Mateus 11:28, que diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Deus estava trabalhando no meu coração, mostrando a minha condição de perdido, que eu ia para o inferno. Outro versículo que minha irmã marcou foi: o salário do pecado é a morte. Então, aquilo foi juntando as verdades da palavra de Deus, eu fui refletindo, mas não cheguei ao arrependimento ali na solitária. E naquela prisão eu tinha sido levado para lá em agosto de 2001. E um grupo de evangelismo da Assembleia de Deus, eles visitavam, aos domingos, eles visitavam a prisão, e com muita simplicidade eles levavam um violão, eles cantavam hinos da harpa, eles tocavam e pregavam. E no último domingo do ano de 2001, eu tinha acabado de sair da solitária, eu saí no sábado, e no último domingo daquele ano eles pregaram e fizeram um apelo. Eles perguntaram se tinha algum detento arrependido que estava disposto a entregar a vida a Cristo, a seguir a Jesus, a ter o perdão. E, para a glória de Deus, naquele dia eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi entregar minha vida a Cristo. Eles ficaram muito, muito felizes, me abraçaram, me encorajaram. E a primeira coisa que eu pedi a eles foi para telefonar para minha mãe e avisar que eu tinha tomado uma decisão de seguir a Cristo. Era tudo que a minha mãe mais esperava. Era tudo que minha mãe pedia a Deus para que eu me arrependesse, abandonasse a vida do crime. E graças a Deus, no primeiro domingo, na verdade, na primeira semana de 2002, minha mãe foi me visitar numa quarta-feira e ela entrou chorando na prisão, mas de alegria. Ela tinha esperança que Deus ia mudar a minha vida. E a partir daquele momento eu comecei a ler a Bíblia, e aqueles irmãos me aconselharam, a cada domingo eles me visitavam, e eu pedi a Deus para me tirar daquela prisão. Eu continuei com um namoro com essa mulher lá da prisão que levava drogas. Então, eu parei de usar drogas na prisão, logo quando eu tomei a decisão, e eu fui transferido no mês de março para Fortaleza. Eu já estava com 7 meses naquela prisão, e eu tinha uma preventiva em Fortaleza, então fui transferido para a delegacia de capturas. E fiquei um mês na delegacia de capturas. Em abril de 2002, foi a primeira vez que eu saí da prisão livre. Livre não só das grades, mas da escravidão do pecado. E é muito interessante que os irmãos da Assembleia de Deus, eles me deram 3 conselhos. Eles disseram: Ronaldo, você é jovem, tem 19 anos, volte a estudar, procure um emprego. E o terceiro conselho foi: procure uma boa igreja. Então, graças a Deus, eu fui na igreja com a minha irmã, na Planalto, e logo quando eu cheguei no primeiro culto, eu
eu fui evangelizado pelos pentecostais, então essa questão da salvação, eles me ensinaram de maneira armeniana que o crente pode perder a salvação, e eu fiquei um pouco com medo daquilo. Então, era era um domingo, foi o primeiro culto que eu fui, e o pastor Gilão pregou em Efésios, capítulo 2, um texto muito conhecido, fala da nossa condição de mortos em delitos e pecados, e Deus é quem nos dá vida, e é pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para, para que ninguém se glorie. Então, eu vi que a salvação é pela graça de Deus e não se perde. Eu vi que ele era uma boa igreja, que ensinava a palavra, o pastor explicou versículo por versículo, o pastor Genuan. E quando eu saio, o pastor Tiago Albuquerque me aborda. Ele era meu amigo de infância, éramos conhecidos, morávamos no mesmo bairro, e ele se converteu na época do meu irmão, da minha irmã, na cidade de 2000. Então ele me convidou para um discipulado. Eu nem sabia o que era, há pouco tempo eu tinha saído da prisão, era novo convertido. E uma vez por semana eu tinha um encontro com ele para estudar a Bíblia. E graças a Deus foi um tempo maravilhoso, ficamos 1 ano e meio estudando, e foi um tempo que eu cresci bastante. E graças a Deus, nesse tempo na Planalto, eu pude crescer na fé, conhecer novas pessoas. Os meus processos, eu fiquei em liberdade. Eu tinha 5 processos e eu fui condenado de 2 até 2004. Em maio de 2004, eu estava com 2 anos em liberdade. Eu fui preso no fórum e fui levado novamente para a prisão, para o Instituto Penal Paulo Sarazate, para cumprir pena no regime fechado. E eu fiquei 1 ano, 7 meses e 24 dias. Graças a Deus, Deus me preservou, me fortaleceu para não me desviar da fé, para não voltar a usar drogas. E ali nós começamos o ministério dentro da prisão. Os pastores me visitavam, pastor Tiago, pastor João Alves, e eles me visitavam, me encorajavam, levavam Bíblias. E foi um tempo de provação, mas foi um tempo de crescimento. Naquele período, antes de ser preso, eu já queria ir para o seminário. Eu já tinha planos em estudar a Bíblia e me preparar. Só que Deus me levou para outro seminário com os professores mais macabros que vocês possam imaginar. Os presos ali na prisão superlotada. Foi um momento tenebroso, mas foi um momento de crescimento espiritual. Eu louvo a Deus pela graça do Senhor que me sustentou naquele período na prisão. Em 2006, eu fiquei de 2004 até 2006 na prisão. Então, eu saí, foi que eu iniciei no CIBIMA o curso bacharel em missiologia para me preparar para servir como missionário. Só que naquele período eu já comecei a trabalhar nos presídios. A nossa igreja fazia a visita, me visitava especificamente, e eu voltei com a igreja para visitar outros presos, e pela graça de Deus fiquei até 2012 trabalhando nos presídios em Fortaleza, tanto presídio para menores como também para adultos, Fortaleza e região metropolitana. Então, um pouco da minha história, a graça de Deus que agiu, me resgatando, me transformando, me fazendo um novo homem. Louvado seja Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. Toda essa história que o senhor contou me lembrou muito do versículo que está lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, né, que diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, a graça de Cristo faz isso com a gente, né? Você que está aí Amém. ouvindo, que talvez não seja um cristão, não sei como você veio parar, né, nesse podcast, mas Deus tem seus meios. Você pode estar ouvindo isso aqui, ouviu toda essa história, mas queria que você levasse essa história e aplicasse também à sua vida, se você não é um cristão. Saiba, Deus tem poder para transformar você. Basta que você creia no sangue do seu filho, né? Basta que você creia na cruz de Cristo, e então você será transformado, assim como o missionário Ronaldo foi. E aí, Amém. irmão, depois você começou o seminário, né? Depois de ter saído da prisão, e
Foi justamente nesse momento do seminário que você se sentiu chamado para missões? Quando é que aconteceu esse chamado, assim, de você entender, não, eu vou aqui para Ilha da Madeira, eu vou para Portugal. Quando foi que aconteceu esse chamado mais específico, esse entendimento do tipo, eu vou atuar nessa área aqui, com esse contexto aqui? Quando exatamente isso aconteceu? Então, irmãos, a graça de Deus que me alcançou me transformou e me motivou a compartilhar do Evangelho, compartilhar de Cristo para os amigos, os amigos do tempo do crime, do tempo das drogas. Então, eu já tinha essa motivação de falar de Cristo. E o pastor Tiago, em nosso discipulado, ele me deu um livro de missões. Ele me emprestou um livro e o título é Por Esta Cruz Te Matarei. Que é o missionário Bruce Olson, que ele foi missionário na selva amazônica venezuelana. Então, ele trabalhou entre os índios, um trabalho que demorou... foi um trabalho de, de pregação que levou muitos anos trabalhando ali para poder compartilhar o evangelho. E eu fiquei muito tocado com o testemunho daquele missionário e eu entendi que a minha vida, Deus me salvou para servi-lo. E eu fui sendo tocado por Deus, participando das conferências missionárias. Até hoje a igreja do Planalto, ela respira muito missões, eu envolvido naquele meio, trabalhando com as conferências, aprendendo a palavra, lendo as escrituras. Foi aí que eu me deparei com Atos 20, 24, que é um versículo que me tocou bastante, quando Paulo ele diz o seguinte: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, esse versículo me impactou bastante. Que o apóstolo Paulo ele entendia que a vida dele só fazia sentido se fosse para dar testemunho do evangelho. Então, eu entendi que a minha vida é para testemunhar do Evangelho, é para testemunhar de Cristo. E eu já estava me preparando em 2004, antes de voltar para a prisão. Eu já tinha terminado meus estudos, eu voltei a estudar, fiz o supletivo do ensino fundamental, fiz depois do ensino médio. Terminei meus estudos, já ia para o seminário, só que Deus me levou para a prisão. Então, o meu chamado foi antes de ir para a prisão, eu já tinha esse desejo de me preparar melhor para servir a Cristo. E eu fiquei 5 anos no seminário, de 2006 até 2011, e nesse período eu servia nas prisões, mas eu tinha um coração desejoso de servir em outras culturas, em lugares onde o evangelho não estava sendo pregado. Num domingo, em 2009, o pastor Genuan, ele trouxe um relatório do Timor-Leste sobre a necessidade de obreiros, sobre a situação do país, um país pós-guerra, uma ex-colônia de Portugal. Então, ele lançou o desafio num culto. Eu era recém-casado, eu tinha casado há pouco tempo, e eu recebi aquele desafio, eu entendi que era resposta de oração. O pastor desceu do púlpito, foi para a sala dele, eu fui até a sala dele e disse: pastor, eu vou. Aí ele: o quê, Ronaldo? Pastor, eu vou para o Timor-Leste. Eu estou estudando, orando, e esse é o campo. A partir de 2009, eu foquei os meus estudos no seminário para trabalhar no Timor. Então, eu comecei a pesquisar sobre a cultura, comecei a entender melhor do Timor. Alguns timorenses foram estudar na Unilab, lá em Redenção, em 2012. Eu fiz contato com eles, aprendi um pouco da língua, evangelizava, tinha uma boa amizade com eles, mas o meu alvo era trabalhar no campo e para o Timor-Leste. Em 2012, foi uma equipe fazer uma sondagem, uma equipe de pastores foram para o Timor, e eu não podia sair do Brasil.
Até 2012, eu era um preso da justiça no regime semiaberto. Uma vez por mês, eu tinha que comparecer ao fórum para assinar o livro, senão eu seria recolhido para o regime fechado. E eu já tinha cumprido mais de 3 anos no regime fechado, quase 10 anos ao todo, somando regime aberto, fechado. E um advogado, graças a Deus, um advogado amigo, ele fez um pedido ao tribunal para um recurso para o indulto. Então, eu paguei todas as minhas penas e eu recebi o meu alvará. A partir de 2012, eu podia tirar meu passaporte, porque eu não podia sair do Brasil naquela época. Então, eu tirei meu passaporte em 2013, e nisso Deus já levantou outros irmãos, e formamos uma equipe. Era um casal, mais um casal americano e uma brasileira e um solteiro. Formamos uma equipe, começamos a orar juntos e fomos fazer uma visita de reconhecimento de campo em 2013. E naquele período eu já tinha visitado várias igrejas divulgando o projeto. Quando eu voltei do Timor, compartilhei com a igreja, e a igreja decidiu me ordenar como pastor e me enviar para o Timor-Leste para trabalhar com plantação de igrejas. E graças a Deus, fomos em 2014 para o Timor e ali trabalhamos por 6 anos. Ficamos até 2020. E foi um tempo desafiador, um tempo que Deus nos abençoou ali no campo, aprendendo a língua, aprendendo a cultura. Em 2000, eu fui com um filho, o Zadok nasceu em 2012, nasceu em Fortaleza, e o meu segundo filho nasceu no Timor, o Estevão, nasceu em 2015. E ele tem autismo, foi diagnosticado com autismo. Não quando nasceu, lá era muito precário a situação médica, não tinha pediatras capacitados para diagnosticar, e é o neuropediatra, é um profissional específico para dar um diagnóstico de autismo. Então, nós fomos ao Brasil em 2017, ele foi diagnosticado, e ficamos um ano visitando as igrejas, orando, e decidimos voltar para o Timor. Voltamos para o Timor em 2018, e com o apoio da nossa igreja, montamos uma sala de terapias com oferta de outros irmãos, e ficamos por mais 2 anos no Timor, trabalhando. Já estava nascendo a igreja, nós tínhamos uma escola de línguas, trabalhávamos em casa com jovens, já tínhamos cultos na nossa casa, e foi aí que, no final de 2019, nós entendemos que nosso filho precisava de mais terapias com profissionais. Eu e a Thalita, eu e minha esposa, nós fizemos cursos, nos preparamos, só que ele precisava de fonoaudióloga, precisava de uma equipe de terapeutas. E foi uma decisão muito difícil, mas foi uma decisão, hoje eu vejo que foi uma decisão acertada. Naquela altura foi um dilema muito grande. Já estava com 6 anos no campo, já falava a língua do povo, já conhecia a cultura, as pessoas estavam se convertendo, mas eu cheguei a 2 conclusões: que a minha família é mais importante do que o ministério, eu preciso cuidar da minha família, e que eu posso ser missionário em qualquer campo, em qualquer lugar que há necessidade de obreiros, eu posso servir ao Senhor. E eu comecei a orar por um novo campo. Foi aí que chegou a Ilha da Madeira. Ainda no Timor, eu fiquei orando, refletindo as possibilidades. Eu pensei em Cabo Verde, só que Cabo Verde era trocar 6 por meia dúzia. Lá é muito precário também, o meu filho não ia ter assistência com terapeutas. Pensei em outros países. Venezuela, tem missionários na Maranata na Venezuela, tem missionários na Argentina. Então eu fiquei orando, pedindo a direção de Deus, e eu vi que tinha missionários também em Portugal, da nossa missão, mas eu queria ir para um canto que tivesse a necessidade maior de obreiros, que não tivesse obreiros. E orando a Deus foi que eu cheguei à Ilha da Madeira,
e comecei a ouvir as pregações do pastor José Carlos, que ainda é o pastor aqui na igreja, e eu vi que era uma igreja boa, uma igreja saudável, e que só tinha essa igreja na ilha. E comecei a fazer contatos com irmãos aqui da igreja. Voltei para o Brasil, no meio da pandemia, nós fomos para o Brasil, ficamos de 2000, do ano 2000 até 2002, o Estevão fazendo terapias, eu visitei as igrejas. Durante um período, por conta da pandemia, eu não podia visitar as igrejas, por conta da limitação, algumas igrejas não tinham culto. Enfim, visitamos a Ilha da Madeira em 2001, 2021, viemos fazer a visita de reconhecimento de campo, aí conversamos bastante com o pastor, com os irmãos da igreja, e de fato concluímos que a ilha precisa de obreiros. Então, a nossa igreja decidiu nos enviar para a Ilha da Madeira em 2022. Em julho de 2022, fomos enviados e estamos aqui, graças a Deus, servindo na igreja e, ao mesmo tempo, fazendo evangelismo, fazendo contatos para iniciar uma nova igreja em Santa Cruz. É um pouco como nós chegamos aqui na Ilha da Madeira. Muito interessante, eu não sabia, irmão. Muita coisa que você falou aí eu não sabia. Muito bom, fiquei muito feliz de saber. Você falou aí que passou, eu não sabia que você tinha passado por Timor-Leste. Aí depois é que você tinha ido para Portugal. Realmente foi uma novidade para mim. Eu sei que esses dois países, né, tanto Timor-Leste quanto Portugal, falam língua portuguesa, são países lusófonos, né? Acho que esse é um primeiro ponto em comum. Mas aí eu queria que você falasse para a gente sobre quais são as características específicas da Ilha da Madeira, assim, como esse contexto missionário onde você está, e também, além das características, dos aspectos que envolvem todo o trabalho missionário aí, quais são os desafios? Então, quais são as especificidades desse lugar? O que você tem enfrentado de desafio, de problema, de empecilho para a pregação do Evangelho? Então, irmão, uma boa pergunta. O Timor-Leste está dentro da CPLP, Comunidade de País de Língua Portuguesa. No entanto, por conta do histórico, eles foram invadidos pela Indonésia em 75, então uma guerra que durou muitos anos, deixando milhares de pessoas mortas, foi proibido o português. Quem nasceu no final da década de 70, 80 e 90, não aprendeu português. Ou seja, o Timor não fala português. É uma porcentagem, menos de 5% da população consegue se comunicar em português. Eles falam o tetum e mais 33 dialetos. O tetum é a língua oficial que nós tivemos que aprender, senão não dava para pregar, não dava para comunicar. E, no caso, a língua materna, o tetum, os dialetos eram mais nos distritos. Nós trabalhávamos em Dili, na capital. Então, algumas diferenças aqui, de fato, eles falam o português madeirense. Não sei se os irmãos já viram a história do Cristiano Ronaldo. Ele foi estudar em Portugal continental, ele foi jogar lá em Lisboa, estudar e jogar, foi contratado. E ele sofria bullying, porque o português daqui é um pouco diferente. A forma de se falar, palavras diferentes, significados diferentes. Então, é português, mas é uma cultura diferente. Tem esse ponto em comum de línguas. O Timor é uma ilha montanhosa como a Ilha da Madeira. Um dado geográfico, a Ilha da Madeira não está na Europa, está na África. Aqui é a África, no entanto, pertence a Portugal. É uma região autônoma de Portugal. Então, é uma região que tem muitas áreas são independentes do governo central lá de Lisboa. É uma ilha montanhosa, é uma ilha que deu certo. O Timor tem muitas dificuldades, muita corrupção, muita pobreza. E aqui, por conta da proximidade com a Europa, por conta de vários fatores,
é uma ilha voltada para o turismo. Então, a Madeira é o timor que deu certo. Eu gosto de pensar dessa maneira, nesse sentido econômico, educacional, nesses aspectos. Graças a Deus, eu tenho o meu visto de trabalho pela igreja. A Igreja Batista do Funchal, ela fez uma carta convite e eu já cheguei no país já com visto, já legalizado. E a minha família entrou como reagrupamento familiar. É uma cultura diferente, tem vários aspectos, é uma sociedade pós-cristã e anti-Bíblia, posso dizer assim. Eles têm a formação católica, tem a catequese, a maioria das crianças fazem, mas em geral eles não são nem católicos praticantes, eles não frequentam a igreja, só casamento, batismo, e eles não conhecem nada de Bíblia. É muito interessante a influência do ateísmo. Muitos são ateus, mas há aquela mentalidade bem distante das coisas sagradas. É uma cultura pós-cristã. Muitas pessoas depressivas aqui na ilha. É uma ilha muito bonita. Se você procurar na internet, já ganhou prêmios várias vezes, o melhor lugar insular do mundo. No entanto, as pessoas vivem nas trevas, é uma ilha de trevas. Muitos divórcios, muitas crianças sem a presença do pai, sem a presença da mãe. É terrível. Aqui é um desafio muito grande porque o povo é individualista. Eles são bem individualistas, são frios como os europeus. Eles são abertos por conta do turismo, mas quando eles sabem que você está pregando o evangelho, tem aquele afastamento. Eu já tive essa experiência com algumas pessoas. Os madeirenses, eles gostam dos brasileiros, mas tem certas dificuldades por conta do histórico de alguns brasileiros que passaram por aqui e deixaram um mau testemunho. Mas eles são abertos para o diálogo, eles acompanham muitas coisas que acontecem no Brasil, a influência do YouTube e das novelas que eles acompanham, então eles têm essa influência do Brasil. O evangelismo, eu tenho focado bastante no relacionamento. Leva tempo para fazer amizades, algumas pessoas são mais abertas, eu consigo evangelizar no primeiro encontro, outras pessoas são mais fechadas, mudam de assunto, não querem falar sobre o assunto. É interessante, mas Deus tem trabalhado em pessoas que eu tenho evangelizado já há alguns meses, que continuam mantendo o contato, mantendo a amizade. Igreja local, essa igreja tem sido uma bênção para nós. É um aspecto aqui, só tem uma igreja batista na ilha toda. Tem outras neopentecostais, tem seitas, tem apóstolo aqui, tem ecumenismo, mas essa igreja é uma igreja saudável, que prega a palavra de Deus expositivamente. E tem sido uma bênção para minha família. No Timor, nós estávamos plantando uma igreja do zero, nós éramos pioneiros ali. E era um desafio maior. A minha família não tinha uma igreja para congregar, nós éramos o início da igreja. E aqui temos já uma igreja que já foi plantada por um americano, já tem mais de 30 anos. O pastor é português. Graças a Deus fizemos uma boa amizade. E eu tenho ajudado na igreja, tenho servido com discipulado. A igreja não tinha a prática do discipulado, a prática do aconselhamento bíblico. Então, eu tenho tentado criar uma cultura de discipulado, de aconselhamento bíblico e evangelismo. Toda sexta-feira eu dou aula de evangelismo, eu tenho treinado os irmãos, desafiado para que os irmãos pratiquem o evangelismo. E algo interessante, a igreja está no Funchal, numa zona que chama Zona da Pena, e eu dei várias aulas de evangelismo e fomos para a prática. E fomos de porta em porta. É um tipo de evangelismo bem antigo, mas que, graças a Deus, nós tivemos uma boa
comparação que as pessoas nos recebem, as pessoas alguns não queriam conversa, outros se abriram as portas e tivemos a oportunidade de evangelizar de casa em casa. Eram 8 irmãos, dividimos em 4 equipes, um para a esquerda, outro para a direita, um para cima, 2 para cima, 2 para baixo. Dividimos aqui, saímos de casa em casa e, graças a Deus, tivemos vários contatos, evangelizando, orando pelas pessoas. E foi uma oportunidade bem interessante. Então, um pouco da realidade que nós precisamos de oração, é um campo muito desafiador. O missionário americano, ele ficou 39 anos aqui na ilha para deixar uma igreja estabelecida com pastor local, uma igreja autossustentável. Então, é algo desafiador. Nós oramos a Deus, estamos evangelizando para que Deus derrame sua graça. Enquanto eu trabalho aqui na igreja, eu tenho incentivado os irmãos a me apoiarem nesse trabalho lá em Santa Cruz, lá onde eu moro, para começar uma igreja batista, uma igreja saudável, que possa ser uma bênção ali para Santa Cruz. Enquanto o missionário Ronaldo estava falando aí, eu fui pesquisar as fotos da Ilha de Madeira. Que lugar lindo! É muito bonito mesmo. Local muito bonito, muito abençoado mesmo. Pois lembre de orar, pois é um lugar que precisa muito do Evangelho, precisa muito de Cristo. Sim, sim. E a gente sabe, né, irmão, que missões, a gente faz essa distinção entre missões e missão, né? Missões é o que a igreja faz para participar da grande missão de Deus, né? Que é Deus que está se fazendo conhecido. E aí eu acho que no bojo dessa pergunta, desse contexto, eu queria indagar, assim, o que o senhor vê que Deus tem feito na Ilha da Madeira? Como o senhor vê a mão de Deus se fazendo conhecido, se mostrando, revelando o seu Filho? Como é que tem sido isso, né, nesse aspecto de ver conversões, de ver a palavra sendo pregada, de ver pessoas se rendendo a Cristo? Irmão, com 3 anos, já completei 3 anos aqui no campo, uma pessoa se converteu nesses 3 anos. E eu louvo a Deus, é um madeirense, é um jovem de 24 anos, eu tenho feito discipulado com ele toda semana, ele tem crescido e tem sido uma alegria ver que o Evangelho é o poder de Deus e na hora que Deus quer, ele salva. A minha responsabilidade é continuar semeando a palavra, sendo fiel aos princípios do Evangelho, pregando a Cristo, Cristo que chama o homem para uma nova vida, para uma vida de submissão, de compromisso com a palavra. Então, Deus está trabalhando, a semente está sendo lançada. Eu não fico empolgado com números. Claro, eu gostaria que mais pessoas estivessem se convertendo, mas eu sei que a semente eterna, a palavra de Deus, está sendo lançada nos corações. Um é o semeador, outro é o ceifeiro. Então, às vezes, nós somos os semeadores e outros vão ceifar. E, às vezes, nós somos os ceifeiros que outros irmãos plantaram ali aquela semente do evangelho. Então, é isso. É um trabalho desafiador que requer perseverança. São poucos crentes aqui na ilha. A igreja tem umas 35, 40 pessoas adultas e a maioria são estrangeiros. São poucos os madeirenses. Então, é necessário oração, é necessário mais obreiros aqui na ilha para uma somatória de irmãos trabalhando com esse foco de pregar o evangelho, de fazer discípulos para a honra e glória de Cristo. Amém. Neste ano, irmão, a gente que é do Ministério de Missões, a gente pensou em fazer essa aproximação entre missionários relacionados à nossa igreja e a igreja, o povo da igreja, os crentes comuns, né? E aí, outro objetivo que a gente também tem com esse podcast, além dessa aproximação,
é fortalecer aquelas pessoas que pensam no envio, né? Que pensam que são chamadas para as missões, que tem que se dedicar a isso mesmo de forma integral. E aí, você como uma pessoa experiente, como alguém que está vivendo isso, qual seria assim, um conselho que você deixa para as pessoas que estão pensando, eu quero ser enviado, mas está naquela dúvida? Qual seria a palavra que o senhor traz para essas pessoas lá na nossa igreja, ou mesmo de outras igrejas que estejam ouvindo aqui a gente? Então, isso é muito importante. Alguns desafios a uma avaliação do coração. O primeiro desafio que eu faço para um irmão que quer se envolver, se dedicar a, a missões, servir a Deus no campo, aí mesmo no Brasil, aí mesmo no Maracanaú, ou então em outro estado do Brasil, ou entre os índios, é avaliar as motivações do coração. Por que eu quero servir a Deus? Qual é a minha motivação, meu interesse? Muitos acabam entrando em missões procurando aventura. E o que eu digo é que essa paixão logo ela acaba, porque quando você vem para a realidade do campo, os desafios, a dificuldade, a rejeição do povo, não querer ouvir o evangelho, isso é difícil. Então, avaliar as motivações, se meu coração é sincero, se de fato eu quero glorificar a Deus, eu quero tornar o nome de Cristo conhecido, independente dos resultados. Os resultados não pertencem a nós, pertencem a Deus. Então, é uma avaliação do coração. Servir primeiro na igreja local, antes de querer ir para outro canto. Trabalhe na sua igreja. Se envolva com os ministérios da sua igreja. Sirva. Procure evangelizar. O Ronaldo Lidório, missionário muito conhecido, ele diz o seguinte: como é que eu quero ir para o outro lado do mundo se eu não consigo ir do outro lado da rua, evangelizar meu vizinho? Eu tenho uma paixão pelas almas para ir lá para a Índia, mas eu não vou do outro lado da rua. Então não faz sentido. Se você é uma bênção no seu bairro, na sua vizinhança, você vai ser uma bênção fora. Então procure ser uma bênção onde você está, onde Deus lhe colocou, na sua igreja local, na sua comunidade. Outro conselho que eu dou é procure ter uma profissão. É importante ter uma profissão para poder entrar em alguns campos que são fechados para o evangelho. Então, é importante se profissionalizar em alguma área. A área da saúde é uma área que ajuda muito a abrir portas para alguns países. Por exemplo, eu sou técnico em informática, foi assim que eu consegui entrar no Timor, como professor. E lá eu comecei uma escola de línguas e, graças a Deus, foi uma ferramenta usada por Deus para ter o nosso visto e para alcançar pessoas. Outro conselho é a perseverança. É necessário muita perseverança, nós temos que planejar e colocar nas mãos de Deus, não desanimar, não desistir. Outro ponto, procurar o preparo teológico, preparo missiológico. Se eu quero servir a Deus, eu devo servir com excelência, fazer o melhor para Deus. Então, é necessário estudar teologia, missiologia, para poder pregar o evangelho de maneira bíblica, para poder ser uma bênção nas mãos de Deus. Claro que Deus usa irmãos que não foram ao seminário. Deus usa quem Ele quer. Mas é importante que o obreiro ele se prepare, ele procure estudar, ele procure crescer. Outro ponto é entender que o missionário ele depende totalmente de Deus. Há mais de 10 anos, há 13 anos, eu não tenho carteira assinada, eu não tenho um contrato com ninguém. Eu vivo pela fé. As ofertas que a Igreja Batista do Gereissati manda, a Igreja Bíblica Batista do Planalto e outras igrejas que ofertam para nosso sustento, para nossa manutenção aqui no campo. Então, missionário de tempo integral, é necessário depender, saber que você depende totalmente de Deus. E vale a pena depender do Senhor, confiar no Senhor. Mas é um desafio.
É um desafio viver pela fé. E por último, não ter medo. Confiar em Deus, confiar que Deus, na sua graça, ele nos salvou, ele nos chama para servi-lo e ele vai suprir. E nesse processo vai ter desafios, vai ter dificuldades, lutas. No meu caso, nossa família tem muitas dificuldades com saúde. Minha esposa, ela adoece muito, agora ela está com 2 hérnias. E o Estevão tem autismo, é um desafio grande. Mas Deus, na sua graça, tem nos fortalecido, nos sustentado. E saiba, aquele que quer servir a Deus vai também enfrentar desafios. Não vai ser simples, não vai ser fácil. Mas confie, não tenha medo. Confie no Senhor, que Deus é quem sustenta, Deus é quem está por trás da obra missionária. A ideia é de Deus, que o nome dele seja glorificado em toda a terra. E ele nos dá esse privilégio para servi-lo. Que conselhos preciosos, conselhos fantásticos. Espero aí que quem está em dúvida tenha sido fortalecido, tenha sido confirmado na fé, nesse propósito, né? A nossa igreja realmente tem que se preocupar com isso, em enviar pessoas, em preparar pessoas, em capacitar essas pessoas para servir a Deus com excelência, né? Não adianta nada mandar, simplesmente mandar e fazer feio ou dar mau testemunho, né? Nesse sentido. Muito bom. Bom, então a gente está caminhando para o fim. E aí, como forma de finalizar esse podcast, essa conversa que foi muito boa, foi muito edificado, instruída. Nem sabia, por exemplo, que a língua predominante lá é o Tetum, né? No Timor-Leste. Eu não sabia disso. Justamente porque eu sabia que o Timor-Leste pertencia à comunidade lusófona, né? Junto com Cabo Verde e tal. Eu não sabia disso, foi muito bom saber. Não sabia, por exemplo, que Ilha da Madeira ficava na África. Então aprendi muitas coisas, muito legal. Que bom, Depois até graças a Deus. me aprofundar nisso. Muito, muito massa, muito legal. Mas, missionário Ronaldo, para a gente finalizar, existe algum versículo, algum texto que marcou o Senhor, assim, que está sempre com o Senhor, está sempre na cabeça do Senhor, martelando, está decorado no coração, na alma do Senhor, e que o Senhor quer deixar para a gente? Algo assim que é marcante para o Senhor? E aí a gente, depois disso, finaliza. São vários textos, vários versículos que me encorajam, mas eu lembro um versículo em 1 Coríntios capítulo 15, último versículo, o versículo 58, que foi muito encorajador lá no Timor. Foi um tempo de muitas provações, muitos desafios. Nós enfrentamos muitos desafios ali no campo. E esse texto sempre vinha à minha mente, me encorajava, me motivava a prosseguir em oração, pregando o evangelho, sabendo que esse trabalho é de Deus, que eu estava fazendo aquilo que Deus quer, a vontade de Deus. O versículo diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, esse versículo me encorajou bastante, sabendo que não foi em vão todas aquelas vidas que eu preguei a palavra de Deus, dezenas de pessoas durante os 6 anos, as pessoas que se converteram. O trabalho não foi em vão, foi para a glória de Deus. E como Jesus disse, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Então, muitas vezes nós semeamos a semente da palavra e outros vão chegar para ceifar, para colher. E nós somos privilegiados em sermos coparticipantes de Deus, trabalharmos nessa obra. Coparticipantes. Não é em vão o trabalho para Deus. Que Deus abençoe. Eu agradeço pela oportunidade. Aqui já são 11 horas da noite, são 4 horas de diferença, mas foi um tempo muito bom. Sempre é muito encorajador lembrar do que Deus fez, do que Deus está fazendo, no seu poder, na sua graça, nesse mundo.
e aqui, em especial, na Ilha da Madeira. Eu me sinto tão pequeno, tão limitado, mas Deus é grande e a obra dele não para, a obra dele avança, através da pregação, através do Evangelho. Amém, amém, louvado seja Deus. Então, irmãos, até isso que eu ia dizer, né? A gente está encerrando agora, mas que eu acho que é importante, o missionário frisou aí no fim, que tem uma diferença, né? Tem uma diferença de horário, tem um fuso horário do Brasil para a região em que ele está, então o horário aqui é diferente do horário que o missionário Ronaldo está, né? Então isso mostra, mais uma vez, que ele se dedicou bastante para vir conversar com a gente, esclarecer esses pontos. E tudo isso é a graça de Deus, tá? Então, Amém. quero agradecer aí você que ficou até o final, né? Você que foi bem atento, anotou, participou, né, ativamente disso daqui. A todos aí que estão engajados nesses podcasts, ao Ellison, a irmã Ellen do Ministério de Missões, todos os que estão fazendo parte do Ministério de Missões, todos que estão cooperando, e em especial ao missionário Ronaldo, mais uma vez, obrigado, meu irmão, você foi muito esclarecedor para a gente, foi muito bom. Provavelmente eu vou revisitar esse podcast depois. E é isso, só quero agradecer e glorificar a Deus por tudo isso. Muito obrigado, e é isso, até mais, gente. Deus abençoe a todos. Amém, até mais. Que Deus abençoe os irmãos.